9 jogadores famosos que estão sem clube no futebol brasileiro em 2025. Estamos caminhando para o momento mais importante da temporada no Brasil, e muitos jogadores conhecidos estão no momento fora dessas disputas. Alguns estavam na Europa, outros na Arábia, enquanto alguns estavam aqui no Brasil, porém sem um grande rendimento. Nesse vídeo, você verá 9 jogadores famosos que ficaram nessa situação recentemente. Número 1. Jean. O nome que inaugura a nossa lista é o nome do Jean, goleiro Jean. Ele acumula passagem pelo Bahia, pelo São Paulo e vinha agora nos últimos anos atuando no futebol paraguaio, algo que em geral não é muito comum para jogadores brasileiros. A gente costuma ver jogadores paraguaios jogando no nosso país, mas não ver brasileiros atuando por lá. E o Jean fazia parte dessa exceção, ele estava jogando pelo Cerro Porteño. O contrato foi rescindido há pouco tempo, então ele teve a oportunidade de jogar Libertadores por mais de uma vez, Campeonato Paraguaio e inclusive enfrentou algumas equipes brasileiras. Agora, aos 29 anos, o Jean está sem clube. Ele chegou a jogar um tempo também no Atlético Goianiense, ele era extremamente promissor por ser um goleiro não só bom debaixo das traves, mas também por fazer alguns gols de falta, de pênaltis, então ele está agora disponível. Vamos ver se algum clube se interessa para a sequência do Brasileirão. Número 2. Paulo Vitor. Seguindo nessa linha de goleiros, temos mais um goleiro experiente, e esse aqui bem rodado no futebol brasileiro, que é o Paulo Vitor. Com passagens por grandes clubes como Grêmio, Flamengo, o Paulo Vitor vinha nos últimos anos atuando no futebol do Oriente Médio. Ele estava agora no Al Rayyan do Catar e recentemente o clube anunciou oficialmente que ele não teria o seu contrato renovado, então já está livre e em condições de assinar um novo contrato com alguma outra equipe. Quase certo que ele voltará para o Brasil. Nessa última passagem pelo Al Rayyan, ele disputou 10 jogos e passou um jogo sem tomar nenhum gol. Especialmente no Grêmio, eu me lembro que ele foi bastante contestado, teve algumas falhas, alguns momentos turbulentos. Vamos ver como ele vai se sair se ele voltar para o Brasil para encerrar o ano. Lembrando que o Paulo Vitor está com 38 anos. Número 3. Thiago Mendes. Deixamos agora de lado os goleiros e vamos diretamente para o meio-campo para falarmos do Thiago Mendes. Um jogador que, nos últimos anos, por várias vezes teve o seu retorno ao Brasil especulado na imprensa. Então ele já teve momentos de negociação com o Flamengo, momentos de negociação com o São Paulo, e o time mais recente que buscou a contratação dele foi o Atlético Mineiro. Thiago é mais um jogador brasileiro que também não teve o seu contrato renovado no Al Rayyan do Catar. Então ele vinha sendo companheiro do Paulo Vitor. Agora está livre no mercado, vamos ver o que vai acontecer. Jogador que em determinado momento até esteve na Europa e jogou no Lyon da França. É uma opção interessante para quem precisa de um volante, um jogador completo. O Thiago foi muito bem aqui no Brasil, no Goiás, no São Paulo, e sempre teve essa característica de poder exercer várias funções. O Thiago está com 33 anos e vem de uma temporada pelo Al Rayyan, onde disputou apenas 11 jogos. Isso porque, em parte da temporada, ele esteve no departamento médico. Número 4. O William Arão. Seguindo no meu campo, temos agora um jogador também de 33 anos, e esse aqui já rodou bastante no Brasil, o William Arão. Claro que ele teve o maior destaque da carreira no Flamengo, onde ganhou Brasileiro, onde ganhou Libertadores, só que ele passou por outros clubes também, como São Paulo, Corinthians, Botafogo, e agora ele estava há um tempo no futebol europeu. O William Arão estava jogando no Panathinaikos, que é um time da Grécia. E recentemente, mais especificamente no começo da semana, o clube grego anunciou que o William Arão deixaria o clube por fim de contrato. Então o vínculo dele por lá não foi renovado. E inclusive no momento em que eu estou gravando esse vídeo, existe a séria possibilidade do William Arão voltar para o Brasil e ser jogador do Santos. Lembrando que o Arão pode jogar tanto como primeiro volante quanto como segundo volante. É um jogador que ele tem uma chegada muito interessante no campo de ataque e principalmente no seu melhor tempo de Flamengo, ele fazia muitos gols também na bola aérea. Ele se despediu do Panathinaikos agora na sua última temporada com 39 jogos e 1 gol marcado. Número 5. Renato Augusto.
Temos agora um jogador aqui que eu particularmente sou suspeito para falar dele, porque eu sempre fui muito fã do futebol dele, que é o meia Renato Augusto. Sempre gostei do futebol dele no Corinthians, principalmente no Corinthians. Gostei muito quando ele foi para a seleção brasileira, porque ele, mesmo jogando na China, sempre representou, tinha boas atuações, enfim. Os últimos anos da carreira do Renato não têm sido nada fáceis. No Corinthians, mesmo na fase boa, sempre acumulou muitos problemas físicos. Só que ainda assim conseguiam dar uma equilibrada na carga dele, ele jogava e resolvia. Só que depois que ele saiu do Corinthians e fechou com o Fluminense, as coisas mudaram. O ano de 2024 dele pelo tricolor foi bem apagado e 2025 foi da mesma maneira. Então ele realizou apenas 4 jogos pelo tricolor carioca nesse ano de 2025 e o seu contrato foi rescindido. Ele não estava conseguindo se manter apto, estar 100% fisicamente para poder ajudar o grupo e então acabou optando pela sua saída em comum acordo. Está livre no mercado e fica o questionamento agora, após tantas lesões e tantos problemas físicos. Vai continuar jogando, vai aguardar uma proposta de uma nova equipe ou então ele vai pendurar as chuteiras? Lembrando que o Renato já está com 37 anos. Ele na fase boa, todo mundo sabe, um cara bom na bola parada, finalizava muito bem da entrada da área e era aquele meia criativo, aquele cara que realmente pifava o atacante. Não foi à toa que ele passou os anos que passou na Europa no futebol alemão e o tempo também que esteve na seleção, onde eu gostava muito do futebol dele. Número 6, Vitinho. O próximo nome da nossa lista, que está agora sem clube, está livre no mercado, é mais um brasileiro que vem diretamente do mundo árabe, no caso, o atacante Vitinho. O Vitinho aqui no Brasil surgiu no Botafogo, depois jogou no Flamengo, jogou no Internacional e, assim, o Vitinho é um jogador que ele divide opiniões. Tem quem acha o Vitinho muito bom jogador pela sua velocidade, pela sua qualidade na finalização, da mesma maneira que há também quem o critique bastante, diga que ele não é um jogador decisivo. Mas fato é, haverão clubes interessados em contratar o Vitinho agora para a sequência da temporada. Ele estava no Al-Ettifaq, que é uma equipe da Arábia Saudita, e tinha bons números por lá. 7 gols e 7 assistências em 33 jogos na temporada. Porém, o contrato dele não foi renovado, não teve uma sequência. Só que com esses números e com as características que ele tem, acredito que aqui no Brasil não faltarão interessados. Sem contar que o Vitinho tem uma boa idade ainda, até mesmo para jogar uma Série A. Ele tem 31 anos apenas. Número 7, Romarinho. Romarinho, esse nome com certeza é familiar para você. E olhem só, o nome do Romarinho está há tanto tempo em alta e olha que ele já deixou o futebol brasileiro tem muitos anos. O Romarinho ficou marcado pela sua passagem pelo Corinthians, onde fez gol importante na Libertadores, fazia muitos gols em clássicos contra o Palmeiras e depois ele foi fazer a vida fora do país. Jogou por muito tempo no Al Jazeera, nos Emirados Árabes, passou anos jogando pelo Al-Ittihad da Arábia Saudita, mais recentemente esteve no Al-Neon da segunda divisão e o último clube dele mesmo foi o Al-Rayyan, ou seja, Romarinho era companheiro tanto do Paulo Vitor quanto do Thiago Mendes lá no Catar. Só que ele veio agora de uma temporada em que ele jogou pouco. Ele não era relacionado para a grande maioria das partidas. Então, com isso, ele teve uma passagem curta pelo Al-Rayyan, com apenas 3 jogos disputados. Lá no Al-Rayyan mesmo, o brasileiro que é mais aproveitado no setor ofensivo é o Roger Guedes. Então, Romarinho agora, numa idade mais avançada, fica livre. E aí vamos ver se ele quer continuar por lá, onde ele já tem raízes em vários países do Oriente Médio, ou se ele arrisca uma volta ao Brasil. Um atacante que, principalmente no Corinthians, se destacava por finalizar bem e por ser muito rápido. Ele tá com 34 anos e aí fica o questionamento. Cabe no seu time? Número 8, o William. Outro ex-seleção brasileira que integra a nossa lista de jogadores sem clube em 2025 é o meia atacante William. Esse aqui eu também sempre curti demais o futebol dele, especialmente com tudo o que ele fez no Chelsea, vencendo Premier League, chegando até a seleção, disputando Copa do Mundo. Quando o William estava no prime mesmo, era um jogador difícil de ser parado, porque ele era habilidoso, ele tinha muita força física, enfim. Agora, o William de 2025 não é aquele mesmo William dos tempos de Chelsea. Ele acabou de se despedir do futebol inglês, onde ele tinha assinado com o Fulham. O contrato chegou ao fim, não teve extensão. Ele chegou a voltar ao Brasil nos últimos tempos,
onde ele jogou pelo Corinthians, clube que o revelou, mas a passagem foi bem turbulenta e acabou ficando marcada principalmente com as reclamações de alguns torcedores quanto ao futebol do Willian, que se sentiu ameaçado e então foi embora. Nessa sua última temporada de Fulham, ele disputou só 12 partidas, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência, o que mostra que aos 36 anos o Willian está entrando numa queda tanto física quanto técnica. Outro ponto, depois que ele saiu do Corinthians, além de ter jogado pelo Fulham, teve uma passagem rápida também, uma passagem relâmpago pelo futebol grego, onde ele defendeu o Olympiacos. Número 9, Carlos Vinícius. O Willian não foi o único jogador brasileiro que não teve o seu contrato renovado com o Fulham. O atacante Carlos Vinícius vive a mesma situação. Ele, nos últimos tempos, chegou a ser especulado no Brasil, em clubes como Palmeiras, Bragantino, Grêmio, mas ainda não acertou com ninguém. Até hoje, o maior destaque da carreira do Carlos Vinícius foi pelo Benfica, porque depois, quando ele foi jogar no Tottenham, por exemplo, já não foi o mesmo jogador. Agora ele está livre no mercado porque não vinha sendo muito aproveitado pelo Fulham, então o contrato não foi renovado. E vamos ver se ele finalmente volta ao Brasil. Lembrando que ele fez a maior parte da carreira mesmo lá na Europa. Ele tem uma idade boa ainda, 30 anos, e é um jogador que se destaca muito pela sua força física, boa bola aérea. E no Fulham mesmo ele não vinha jogando muito, o que significa que se ele voltar para o Brasil, ele vai precisar de um tempo para retomar o ritmo de jogo, porque ele realizou só 4 jogos na temporada. Não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, qual que é a sua opinião sobre esses jogadores que estão livres? Algum nome que eu citei aqui você acha que de repente teria espaço no seu time de coração? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, curtiu o vídeo? Então não esqueça do seu like, de se inscrever e também de compartilhar. Então é isso, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!